Fala pessoal, aqui é o Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje vamos falar de um assunto que está bem em alta ultimamente, não apenas no meio literário, no mercado literário, mas também no meio político brasileiro, que é a questão da reforma tributária e a possibilidade da cobrança de tributos sobre os livros. Vamos falar sobre isso e vamos comentar a célebre ideia de somente os ricos leem livros nesse país? Vamos pro vídeo. Se você está por fora desse assunto, é importante localizar você. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, recentemente ele falou sobre a possibilidade de ser retomada a cobrança de tributos sobre os livros, coisa que é vedada pela Constituição Federal hoje, né? Mas numa possibilidade de reforma tributária, isso é possível. Claro que é cabível uma série de discussões, inclusive no Supremo Tribunal Federal, mas é interessante de ver que isso foi debatido, isso foi colocado na mesa. Isso foi posto como uma possibilidade no momento atual. Apesar da situação assim tenebrosa das livrarias, mesmo as grandes, ainda quanto mais as pequenas que sofrem enormemente com isso, e principalmente isso coloca em xeque as editoras e consequentemente os autores de livros no país. E é importante sim que esse assunto seja trazido para cá, porque esse canal não é apenas para falar sobre livros. Seria um canal vazio se eu trouxesse apenas títulos e comentários meus sobre determinados livros. Não é apenas para isso. A minha intenção aqui é trazer informação de uma forma crítica para que você possa repensar, sobretudo, o papel da literatura nas nossas vidas, na sua vida, e o impacto que ler livros pode trazer, pode transformar a realidade de muitas pessoas. Digamos que apenas essa motivação, né, essa cogitação não seria suficiente para trazer aqui algo do tipo, né, uma discussão do tipo, porque é algo, digamos, esperado, né, diante de uma série de ideologias e questões que mais parecem favorecer as armas e, claro, menosprezar os livros, o conhecimento, sobretudo o conhecimento científico, né? Imagine o literário, é totalmente deixado de lado muitas vezes na atual conjuntura política do país. Então a necessidade de pensar tudo isso veio à tona sobretudo após uma manifestação da Receita Federal em favor da tributação de livros, sob um argumento clássico que expõe inclusive as mazelas do nosso país, mas o pior, a possibilidade de torná-las ainda mais abismais, de aprofundar essas mazelas, que é o fato de que somente os ricos leem livros neste país. Então, depois dessa manifestação da Receita Federal em favor da tributação dos livros e, consequentemente, dos insumos necessários para a sua publicação, para a sua viabilização no mercado, eu naturalmente quis refletir um pouco sobre isso e trazer um pouco dessa reflexão para você. Claro que os comentários estão abertos para debates sadios, para que possamos trocar de fato ideias importantes, para não incorrer em qualquer erro, em qualquer questão aqui, até de nomenclatura ou de temática social. Eu vou deixar aqui na descrição todas as matérias jornalísticas e todos os dados estatísticos que eu vou utilizar aqui ao longo desse vídeo para tratar desse assunto com vocês. Porque, como não poderia ser diferente, os livros sim são minha fonte de argumentação, minha fonte de inspiração, e são eles que me motivam a trazer mais e mais vídeos aqui para vocês. Então eu vou falar um pouco sobre essas questões e principalmente vocês vão encontrar tudo isso aqui na descrição, desde os links para os livros até os links para as reportagens e dados estatísticos. Mas antes de seguir de fato para o assunto, né, já localizei para vocês o que a gente vai falar, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você ainda não for inscrito e estiver gostando da discussão, quiser saber mais dicas de livros, quiser debater um pouco mais sobre a importância do livro nas nossas vidas, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo se você estiver gostando do assunto e, é claro, opine, comente, fale aqui nos comentários qual é a sua posição sobre a defesa do livro. Se você tem uma história marcada pelos livros, se os livros te transformaram ou te transformam de alguma forma, deixe seu relato aqui embaixo. Vamos criar essa corrente para falar bem e cada vez mais dos livros. Já devidamente localizada a discussão que eu quero trazer aqui nesse vídeo, eu quero já abrir a discussão de fato, falando que a Receita Federal falou algo estatisticamente comprovado no país, que as pessoas mais pobres têm uma tendência, em comparação com as pessoas de classe mais elevada, a consumir menos livros.
De fato, na 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, nós podemos sim compreender isso. Essa pesquisa foi de 2019, é bem recente. É possível observar que pessoas de classes menos favorecidas consomem menos livros. E isso expõe uma série de mazelas da nossa sociedade, porque o fato de pessoas que têm menos acesso a determinados meios de produção, a determinados bens, até determinados espaços dentro da cidade, dentro da sociedade, essas pessoas acabam sendo renegadas, sobretudo nas questões educacionais, porque a educação pública básica no país, ela de fato demonstra uma série de deficiências, uma série de lacunas, que acabam muitas vezes, apesar do esforço de muitos professores, acabam por não comprometer ali esses alunos, esses estudantes, a um futuro que traz determinada valorização do livro. E isso mostra sim uma deficiência nessa área, nessa questão. Claro que dali saem grandes exceções, óbvio, não há como generalizar, mas é notável que a educação pública básica no país deixa lacunas e deficiências que acabam sendo significativas na formação dos brasileiros. E isso tem um impacto nas questões de leitura, isto é, as pessoas menos escolarizadas tendem a ler menos, tendem a não ter acesso ao livro. Mas a grande questão da fala da Receita Federal a favor da tributação dos livros reside justamente no outro extremo, no extremo do que se quer, no extremo do dever ser, né? No extremo da imaginação, da projeção do futuro. Se o que nós queremos para o futuro é um alargamento, um aprofundamento das desigualdades e uma promoção dessa impossibilidade de acessar o livro, de fato, acredito que a tributação vai colaborar muito para tornar o livro inacessível. Tornar o livro inacessível até para o autor, que já que vai vender menos, ele consequentemente também não vai conseguir publicar, ele não vai conseguir custear uma publicação. Se hoje, com os preços de insumos e com os preços inclusive de gráficas e de editoras, muitos autores já não conseguem publicar, imagine no futuro se isso de fato acontece. Vamos pensar nas editoras, muitas empresas de menor porte não vão conseguir sobreviver porque terão que aumentar muito o preço de capa dos seus exemplares e consequentemente venderão ainda menos. A crise vivida pelo mercado livreiro no Brasil é enorme e o número de editoras, livrarias, enfim, sebos fechando pelo país afora é enorme. E aí, se formos pensar então no fator tributação dos livros, se formos pensar em um aumento de 12% sobre o preço de capa e idealizando ali um preço fixo de R$50 o livro, isso já faz com que esse preço já suba para quase R$60, vai ficar entre 55 e 60. E isso acaba consequentemente inviabilizando ainda mais que determinadas pessoas tenham acesso ao objeto livro. E quando eu falo objeto livro, eu estou sendo extremamente pragmático, eu não estou pensando em todo o conteúdo, tudo que o livro pode proporcionar, eu estou pensando apenas na compra e venda de um produto, apenas isso. Esse argumento acaba por descortinar uma série de mazelas que nós temos e sim, são comprovadas, são estatisticamente pautadas. Mas o que nós queremos, o ideal, não é esse cenário, definitivamente. Definitivamente pensar que o livro é um objeto que deve ser unicamente dirigido a uma elite, unicamente dirigido a um núcleo exclusivista de pessoas que podem pagar por ele, é extremamente vil, é extremamente cruel pensar nisso. É pensar que se você tem acesso a um livro porque você pode, quem não pode, mas quer, de alguma forma, não deve ter acesso a isso, porque já não lê mesmo, então para que ter acesso? E aí, se essa pessoa é estimulada a comprar livros e não puder comprar, não puder pagar por eles, ou ela vai ficar ali voltada apenas para os livros já em domínio público, que tem um custo extremamente mais baixo em suas edições ali, versões impressas, ou de graça na internet. Mas e se formos pensar na literatura contemporânea? O que essas pessoas
poderão acessar de literatura produzida nos dias de hoje? Qual é a importância, qual é a relevância de pensarmos que a pessoa não terá acesso algum à literatura produzida nos dias de hoje, no dia que ela está vivendo, no tempo dela? É interessante de pensar isso e analisar quais são as pautas, quais são os objetivos do futuro, né? Quais são as projeções para o futuro. E de fato, se a Constituição ela protege o objeto livro, é porque ele tem sim a sua importância diante do cenário cultural nacional. É pelo livro que são registradas realidades fictícias que acabam por nos fazer refletir e repensar a realidade em que vivemos. Então, quem sai favorecido, eu deixo essa pergunta, quem sai favorecido pela inacessibilidade do livro? Pelo fato de as pessoas não terem acesso aos livros, e se as pessoas mais pobres já não têm acesso mesmo, por que não serem estimuladas e assim, e com um custo justo, que não venha a tornar inviável o trabalho de editoras e livrarias, mas que também não impossibilite que essas pessoas acessem o livro. Um outro dado importante é pensar que as pessoas que já vivem em uma faixa de miséria, de extrema pobreza, já não acessam o livro, por uma prioridade simples e óbvia de sobrevivência. E isso me lembra muito uma fala deixada pela Clarice Lispector no livro A Hora da Estrela. Em um momento ali em que o narrador, o Rodrigo S.M., um magnata ali que narra a história da Macabeia, tem um momento ali em que ele começa a fazer interlocuções, ele começa a falar com o leitor. E ele deixa uma frase que para mim foi emblemática, logo desde a primeira vez que eu li, em que ele fala que se a pessoa o lê, ela de fato não tem uma leve fome permanente. Ela não passa por uma extrema necessidade e por isso ela tem tempo e não tem essa fome permanente que a impossibilite de ler, que a impossibilite de ter um tempo para refletir e para ser dominada ali pelas palavras e pelos pensamentos que o livro traz. E esse discurso extremamente cruel de exclusivismo para o livro, né, de torná-lo cada vez mais um objeto de luxo, acaba também por me lembrar de um trecho ali, um trecho em que é marcada uma repetição do poema Sujo, do Ferreira Goulart, em que o Ferreira Goulart ele repete o nome de uma localidade que é Vale Quem Tem. E ele começa a repetir, vale quem tem, e de nada vale quem nada tem. Isso acaba também por me trazer uma reflexão nesse momento, porque se formos pensar que as pessoas, segundo a Receita Federal, os mais ricos, que podem comprar livros, continuarão podendo, e que pessoas, talvez até de classe média baixa, passarão a não poder mais comprar livros, porque a alta dos preços está assolando a todos, né? Não apenas nos livros, não apenas no mercado livreiro, mas também no supermercado, mas também em outras esferas do mercado. Se formos pensar em tudo isso, de fato, vale quem tem, não é mesmo? Pensar que quem nada tem, não precisa ler. Quem pode acessar o livro, que acesse, esse pode. Mas agora quem não pode acessar, continuará sem poder, já não vai conseguir mesmo. Então isso expõe mazelas terríveis. Eu quero trazer por último aqui uma reflexão importante trazida por Antônio Cândido. E aí tem um artigo muito importante para ser lido neste momento, que é um artigo em que ele trata sobre a questão do direito fundamental à literatura. Ele fala que para pensarmos em direitos fundamentais, nós temos que pensar que o que nós acreditamos ser fundamental, ser essencial para a gente, deve também ser essencial para o outro. E ele coloca a literatura num patamar que de fato é dela, que é muito da literatura, que é o patamar do sonho, do imaginário, é o patamar da idealização. Ele fala que a literatura é um instrumento de estímulo dos sonhos. E sonhar é algo básico para a dignidade humana, é algo inerente à espécie humana. E, portanto, a literatura está diretamente atrelada a essa criação que desemboca, digamos assim, nos sonhos, que nos permite sonhar, que nos permite ver outras realidades. Eu fico pensando o que seria de mim hoje, trancado em casa, no meio de uma pandemia, sem livros,
sem pensar histórias para além da minha casa, para além da minha realidade, para além também dessa realidade cruel que nós vivemos hoje, pensando na pandemia do novo coronavírus, né? De tantas pessoas nos deixando, de tantas pessoas adoecendo, com medo de morrerem simplesmente. Ter acesso a essa argumentação do Antônio Cândido e pensar nessa questão deste momento, do quão fundamental são as expressões artísticas nesse momento, sejam literárias, sejam ali cênicas, dramáticas, sejam, enfim, musicais, é importantíssimo pensar como isso tudo está de fato atrelado à nossa sanidade mental, à nossa qualidade de vida, à nossa saúde de fato. Porque somos seres pensantes, somos seres sonhadores. E isso está diretamente atrelado ao que o outro entende por realidade e nós trocamos. E é nessa troca que nós levamos os sonhos, né? Não bastaria apenas um único indivíduo para ele sonhar sozinho, né? Então, pensar nisso tudo me faz acreditar, de fato, que o livro, enquanto ali canal primordial da literatura, se formos pensar, né, no livro físico, mas também pensando no livro virtual, pensar o objeto livro e seu conteúdo, consequentemente, como algo fundamental para as pessoas, mas como algo que eu enxergo fundamental para mim e, portanto, para o outro, porque é capaz de me transformar enquanto pessoa e, portanto, é capaz de transformar o outro. Sim, eu penso que devemos defender o livro, inclusive tem vários links aqui embaixo para você se informar, para você entender todo esse assunto que eu trouxe aqui de forma extremamente superficial, tentando aprofundar apenas alguns argumentos, mas eu vou deixar aqui embaixo o link tanto da pesquisa utilizada do Retratos da Leitura no Brasil, como também matérias da Folha de São Paulo, matérias de outros jornais que tratam sobre essa questão da posição da Receita Federal e, é claro, das questões inerentes ali à reforma tributária. Então, pensar a literatura como um direito fundamental, como inerente à dignidade humana, é valorizar o livro, é valorizar aquilo que se cria e aquilo que se pensa sobre a nossa contemporaneidade. Então é importante afastarmos esse discurso que não é negacionista apenas da ciência, mas é negacionista de todo o conhecimento que se pode ter, porque o livro é algo que é muito além do próprio conhecimento científico, né? O livro, ele de fato vai também para o conhecimento empírico, vai também para as áreas de conhecimento popular no geral e, é claro, para aquilo que se entende como ficção, para a criação de outras realidades, a fim de que nós possamos rever, repensar a nossa realidade. Então, para que nós não cheguemos de modo algum à realidade distópica de Ray Bradbury, eu espero sim que nós possamos valorizar o livro hoje, para que nós possamos sim participar de campanhas hoje virtualmente, futuramente em segurança, eu espero, fisicamente, mas sempre a favor do livro. Os livros de fato são as nossas armas, são as armas que nós devemos defender para que um futuro seja melhor construído, para que nós possamos trazer mais inclusão e nós possamos, é claro, como maior finalidade da educação e dos atos em prol do livro, diminuir, extinguir ao máximo as nossas desigualdades. Que eu sei, eu tenho consciência de que no mundo capitalista nós sempre teremos desigualdades, mas poder amenizá-las de alguma forma, seja pelo acesso facilitado a instrumentos de conhecimento como o livro, né, porque o conhecimento é poder e, consequentemente, você acessibilizar o conhecimento é uma forma de você minimizar as desigualdades, é claro, isso é óbvio, mas também pensar no instrumento livro como um fator de transformação geral, desde a forma como nós expressamos até a forma como nós entendemos o mundo, como nós nos entendemos no mundo. É importantíssimo pensar nisso e defender o livro e a literatura. Então eu quero saber de você, novamente eu vou te pedir, deixa aqui embaixo suas experiências com o livro, como o livro é capaz de te transformar e, portanto, me diga aqui embaixo também qual é a sua posição nesse debate, como você compreende essa posição da Receita Federal e como você enxerga tudo isso na nossa realidade diante de fatores tão extremos, tão negativos para a economia do nosso país e, é claro, para a existência de editoras e de livrarias, como tudo isso funciona diante
realmente ainda mais de uma cobrança extra que não existe, constitucionalmente não é prevista. E é claro, nos seus comentários marque a hashtag Defenda o Livro, se inscreva no canal, não se esqueça de fazer isso, para que possamos nos ver em outros vídeos e debater ainda mais sobre livros e literatura. Então eu te espero lá, até o próximo vídeo. Tchau!